Olá, amados. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva, para juntos nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Você que faz parte do nosso canal, desde já agradeço a você por estar aqui com a gente, por eu poder estar aí com você também, né? E nós juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, nosso Deus. E você que está nos assistindo pela primeira vez, dando-nos a honra de assistir nosso vídeo, nossa mensagem, que você seja grandemente abençoado por essa mensagem e também que Deus te abençoe poderosamente. E caso você queira ser membro desse canal, você não vai pagar absolutamente nada, é 0800, você vai se inscrever aí no canal e ter acesso a todas as mensagens já gravadas e as mensagens que virão aí a cada dia sendo gravadas e chegando até você, tá? Deus te abençoe grandemente. Eu peço a vocês, se vocês tiverem a intenção de ajudar o pastor, é só dar o like no final da mensagem que você assistir, assim a mensagem permanece por mais tempo na plataforma e com certeza vai alcançar outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar do pequeno sol semelhante ao sol, né? Vou deixar essa curiosidade para você saber quem é durante a mensagem que eu estiver falando aqui. Mas o capítulo de referência é Juízes 13, né? Então você já vai começar a entender quem é o pequeno sol. Bom, para que a gente entenda aí sobre essa história, é necessário a gente fazer dar uma olhada no panorama histórico, né? O que já tinha acontecido com relação ao povo, né? O povo de Israel. Eles estão vindo o contexto histórico dele anterior era de muita paz, descanso, até porque Josué era um líder muito carismático, um conquistador, né? E fez com que o povo permanecesse por um bom tempo assim, descansando, né? Logo após a morte de Josué, começa-se um outro período com relação à história desse povo, do povo de Israel. Por quê? Porque quando Josué ele fala lá no capítulo 24, 15, né? Eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz, olha, nós vamos servir ao Senhor e tal. E quando Josué morre, o povo volta a pecar contra Deus. E aí você vê que eles abandonam o Senhor, eles desprezam os seus estatutos, né? Eles pararam de ensinar a sã doutrina, né? Os levitas que eram responsáveis em fazer era a tribo responsável, consagrada ao Senhor, para receber as ofertas, né? Para fazer toda uma base, né? Espiritual naquele povo, teológica, alguma coisa dessa estirpe, de repente agora se vê numa situação complicada. Por quê? Porque eles recebiam as ofertas do povo, né? E o povo passando fome, o povo no caos, uma degradação moral, espiritual, econômica assola o povo de Israel, né? Eles não têm como ofertar, assim os levitas também não vão receber, né? E acaba que esses homens de ensino, que levam esse ensino ao povo, eles acabam praticando outras atividades em função dessa situação caótica que o povo está passando, né? Então, assim, você vê como a questão do ensino ela é importante, aí abrindo um parênteses, né? Porque a Bíblia diz que o povo sofre porque lhe faltou conhecimento, né? E quando se fala de uma educação, então nessa situação que o povo de Israel estava sendo
atacado pelo inimigo, né, e estava anulando a educação, né, que provocaria a libertação, o entendimento do povo, né, está trabalhando já não só no presente, mas no futuro, para que a próxima geração não conheça Deus, que é uma das estratégias do inimigo. E quando a gente contextualiza isso, a gente vê que o nosso ensino, a nossa educação também, ela corre um sério risco, né, de não ter os ensinos teológico, de não ter os ensinos nas escolas, por exemplo, que denotem a presença de Deus, os princípios de Deus, né, sejam extirpados, sejam tirados, e aí a geração que vem é uma geração que não adora, não conhece, não teme a Deus, né? Então, esse é o caos, né? E o povo chegou um momento que entra no desespero, né? Ele entra em desespero, corre para Deus, né? E aí vai se cumprir a promessa de Deus que nós vimos em 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E o que acontece? Deus envia, toda vez que o povo pecava, passava um tempo aprisionado, passava um tempo ali castigado, né, oprimido pelo povo inimigo, Deus enviava um juiz, né? Essa palavra juiz significa libertação, né? A libertação desse povo, né? E aí o povo estava pecando contra Deus, porque um pecado de feitiçaria, pecado de lascívia, bebedeira, homossexualismo, idolatria, todo tipo de prática abusiva que é tendenciosa ao pecado, né, o povo cometia, estava agindo dessa forma que era uma verdadeira depravação moral, né? Então isso distanciou o povo de Deus mais ainda e colocou o povo numa situação muito difícil. E aí o povo clama, né, para que Deus pudesse fazer. A gente vai ver também no Juízes capítulo 6, a missão de Gideão, que Gideão veio libertar o povo e tal. Mas no capítulo 13 a gente vai ver Sansão, o pequeno sol aí, para quem não sabia, é o pequeno sol ou semelhante ao sol. Quando Deus vai chamar Sansão, é interessante a gente entender isso, que ele vai primeiro santificar os pais de Sansão, porque era necessário que o Sansão ele viesse para fazer uma missão muito profunda, né, que era a libertação desse povo. E aí em Juízes 13, do verso 3 ao 5, diz assim, eis que és estéril e nunca tivesse filho, agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas alguma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então você vê que a missão de Sansão não era fácil, a missão do pequeno sol, né? Tanto que Deus prepara os seus pais, dá algumas recomendações a eles para que esse bebê fosse gerado. E o santifica, né? Precisava santificar seus pais antes mesmo da geração de Sansão. Então nós vimos que logo no Juízes capítulo 13, verso 1, diz que o povo voltou a pecar, né? E ficou prisioneiro, ficou vivendo nesse caos 40 anos, né? 40 anos, né? Essa palavra 40 em hebraico, ela significa esparramar pelos cantos, né? Então o povo ficou esparramado 40 anos ali, sofrendo por causa da
da rebeldia contra Deus, né? E a gente sabe, por exemplo, que 40 anos também remete a 40 anos no deserto, né? 40 dias de Jesus sendo tentado ali. Então fala desconcernente a uma provação, né? E interessante também que na iniciação ou na entrada de Sansão, né, nesse contexto, Pequeno Sol aí, o seu pai, o nome dele era Manoá. E Manoá em hebraico significa descanso. Então, que está relacionado ao nome Noé, que também significa descanso. Então, olha só como é interessante. Depois de toda a catástrofe do dilúvio, veio o quê? A terra descansou. Descanso. Então, depois de toda a violência, todo o problema, a catástrofe que estava passando o povo de Israel, Sansão, o pequeno sol, vem sendo chamado para que o povo pudesse descansar. Ele ia batalhar pelo povo através da mão forte do Senhor, e o povo ia descansar dessa opressão, ia descansar dessa catástrofe, né? Então a ideia é exatamente essa. E aí está o nome do pai, que denota descanso, né? Como eu falei para vocês, o nome Sansão, né, significa o pequeno sol ou semelhante ao sol. E qual era o objetivo de Sansão nessa história? Qual era o alvo principal, né, da vinda desse homem, da geração desse homem santificado desde o ventre da sua mãe? Era destruir os filisteus. E aí a Bíblia pergunta, a Bíblia responde, né? Em 1 João capítulo 3, verso 8, diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então a gente pode dizer que Sansão é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, né? Que veio também para desfazer as obras dos filisteus e dar liberdade ao povo, dar descanso ao povo, porque o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, dar liberdade ao seu povo e dar descanso ao povo, né? Bom, então ele deveria estar em total santidade. Aí Números 6, de 1 a 7, vou pegar aqui para ler para vocês, diz assim: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial ou voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á do vinho e da bebida forte. Não beberá vinho, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, né? Nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então você vê aí a recomendação que esse homem, que é nazireu, significa separado, consagrado e príncipe. Tem esses três significados, né? Nazireu é consagrado, separado ou príncipe. E Nazar, né? Nazar significa abster-se, ou seja, esse homem tinha que se abster de toda a impureza, de toda a contaminação, tanto que Deus dá as recomendações para os pais dele, né, sobre a respeito dele, e também dá em Números, né, ali no Pentateuco, a recomendação para o nazireu, como ele deveria proceder. E também a palavra Nézer, nazireu vem de Nazer ou Nézer, que significa coroa. Nézer significa coroa em hebraico. O cabelo era o símbolo da sua consagração, ou seja, era como se fosse uma coroa na sua cabeça, que denotava o quê? A consagração a Deus, né? Consagrados a Deus. A gente vê em Apocalipse, os anciãos, eles depositam a sua coroa diante de Deus, né? Eu venho aos teus pés, né? Jogar minha coroa, né? Diante do Senhor. E aí eles reverenciam o nome do Senhor, prostrando-se diante de Deus. O que mais? O ponto-chave seria o que? A palavra navalha. Navalha significa rebelião. A tradução em hebraica para navalha é rebelião, ou seja,
ele não deveria passar a navalha no cabelo. Então, como é que a gente pode traduzir isso? Manter o cabelo e era não se rebelar contra Deus, porque a palavra navalha significa rebelião. Então, manter o cabelo era não se rebelar contra Deus. Por quê? Porque ele não se rebelando contra Deus, ele não ia provar de fraqueza, né? E nenhuma fraqueza viria sobre ele. Então, a chave era essa palavra, navalha, não cortar o cabelo, né, porque o corte significa rebelar-se contra Deus. E essa rebelião trazia sobre ele fraqueza, que a gente vai continuar na segunda parte do vídeo, dar o final para essa segunda parte, que a gente vai parar até aqui, né, nessa palavra navalha, que a gente já construiu essa história de Sansão, e aí no próximo vídeo a gente termina. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém.